Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 21 de abril de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência. Vamos juntos fortalecer a musculatura da nossa alma. E vamos agora à Palavra de Deus no Evangelho desta quarta-feira da terceira semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, continuamos adentrando nesse discurso do pão da vida. E Jesus cada vez mais vai intensificando esse discurso e revelando mais da grandeza, do sentido e da necessidade da adesão a Ele, o verdadeiro pão que desceu do céu. Nesse texto de hoje, esses pequenos poucos versículos de 35 a 40 do capítulo 6 de São João, nós temos agrupados alguns ditos de Jesus. São como que frases, falas de Jesus dentro desse tema que São João agrupou. A questão que está sobressaindo é a vontade universal da salvação, ou seja, Deus quer em Jesus salvar toda a humanidade. A salvação não é para um grupo escolhido, não são alguns apenas que foram convidados a receber essa salvação, né? Agora, de outro lado, se a salvação é um propósito de Deus para toda a humanidade, existe a possibilidade da recusa dos homens. Os homens poderão acolher ou recusar a salvação. O resultado é a fé, né? Se tiver fé em Jesus, acolhe-se, pois, este caminho da salvação. Então, pela fé, a vida eterna e a ressurreição final é garantida. Mas que fé, né? Não é porque eu acredito que Jesus veio a esse mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Mas a fé é justamente a comunhão com Jesus. Comunhão de vida com Jesus. O objetivo da missão de Jesus era esse: fazer com que os homens se unam a Ele e nele ao Pai, mas que assim tenham a vida eterna, a redenção que Ele garantiu. Para isso, os homens têm que abrir mão também daquilo que é pecado, daquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Usando as palavras de Jesus do Evangelho de hoje, Ele veio para saciar a fome e a sede de vida eterna. No coração humano existe essa fome, esta sede de vida eterna, e só Jesus pode saciar. Toda a humanidade foi entregue a Jesus para que Ele possa salvar. Eu, você, cada um
dos seres neste mundo pertencem a Jesus, conforme desígnio do Pai, para que Ele, por sua morte e ressurreição, e nós, na comunhão com Ele, possamos receber a salvação. É claro que essa salvação, ela é um dom de Deus, mas é uma acolhida, uma resposta humana. Portanto, exige uma fé sincera. Não é simplesmente uma fé, eu acredito, eu confio, tal. Mas é uma fé sincera, que leva a aderir ao modo de vida de Jesus, a dinâmica da vida de Jesus, que nos leva a fazer a vontade do Pai, né? A compreender e a fazer a vontade do Pai. Isto é, acolher a vida de Deus na nossa vida, deixar ser transformado pelo amor. Às vezes nós dizemos, eu confio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas concretamente na nossa existência, diante daquela pessoa que nos magoou, diante daquela atitude complicada e etc., a gente acaba partindo pela violência, por desejar o mal e pouco pelo amor. Então, na verdade, a nossa fé ainda não é tão sincera. Pois bem, Jesus é o pão da vida. Este alimento que é Ele mesmo vem nos dar a vida eterna, vem nos configurar a vontade do Pai, vem nos fortalecer para que nós possamos passar pelo deserto do mundo. Enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos, precisamos do verdadeiro alimento. O povo de Deus recebeu o maná enquanto caminhava no deserto, para ter a força, para ter o alimento, para vencer. Agora, Deus dá muito mais do que o maná. Deus nos dá o próprio Jesus como pão da vida. E é Ele quem vem nos fortalecer, quem vai nos ajudar a passar o deserto da vida e chegar ao reino definitivo, a Jerusalém celeste. E Deus jamais nos abandona. Ele nunca abandonou o seu povo e não vai nos abandonar também. Jamais. Deus sempre tem a nos dar o melhor. E agora Ele nos dá o melhor dos melhores, o próprio Jesus, o seu Filho, o pão da vida eterna. Este alimento celeste, ele recobre as nossas forças para que nós possamos passar pelos reveses da vida. Por isso que a Eucaristia, ela é o centro, é o início, é o ápice da vida cristã, conforme fala o Concílio Vaticano II no documento Lumen Gentium. O alimento que recobre nossas forças para passar pelos reveses da vida. Jesus vem no seu pão, no corpo e sangue oferecidos, nos fortalecer. Então engana muito quem achar que pode passar, pode enfrentar as coisas da vida, o deserto do mundo, sem Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso alimento, Ele é o que nos guia e que nos fortalece para passarmos daqui, nesta caminhada, para a vida eterna. E muito bem, terminado essa pequena meditação, vale a pena agora então fazermos este exercício espiritual de fortalecimento da musculatura da nossa alma. É a nossa academia, conforme já vamos fazendo, e para você que está chegando por agora, vai entrando no ritmo aí, aquecendo, alongando e treinando. Mas é claro que se tratam de exercícios espirituais que nos ajudam nesse crescimento. Para o primeiro momento, o alongamento, convido você à invocação ao Espírito Santo. Faça também um silêncio amoroso. Coloque-se na presença de Deus, com o coração tranquilo, abandonado, confiante. Como eu tenho dito nos últimos dias, quem sabe, depois de silenciar um pouquinho, coloque uma canção que te ajude a aquietar, que te ajude a entrar em sintonia com Deus. Segundo momento, nosso aquecimento. Convido você a refletir com honestidade
sobre a sinceridade da sua fé em Jesus. Jesus fala muito disso aqui. O centro do texto de hoje é: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é salvar a humanidade. Essa salvação parte do nosso acolhimento de Jesus pela fé. Então, como anda a sinceridade da minha fé em Jesus? E para treinamento, mais uma vez eu convido hoje você a fazer uma excelente comunhão espiritual. Se você não sabe, não conseguiu fazer de outro dia espontaneamente, dá uma pesquisadinha na internet, tem muitas opções, inclusive uma que o Papa Francisco gosta, tem a de outros santos, dos santos padres da igreja e outras tantas. Mas basicamente é se colocar na presença de Deus, pedir a Jesus, como você não pode recebê-lo no sacramento da comunhão naquele momento, que ele venha espiritualmente sentir e viver uma comunhão com Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. E ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.